Antes mesmo de desembarcar em solo brasileiro, Jair Bolsonaro deixou claro que não vai liderar a oposição ao governo atual. Em entrevista à CNN, ainda em Orlando, nos Estados Unidos, o ex-presidente alegou que a gestão de Lula é, abre aspas, uma oposição por si só, fecha aspas. E disse que o perfil e a qualificação dos atuais ministros não são bem diferentes dos chefes das pastas do governo passado, quando ele era presidente. Todas as forças de segurança do Distrito Federal foram mobilizadas para o retorno de Jair Bolsonaro na manhã de hoje. A Polícia Federal também deu apoio dentro do aeroporto para evitar os tumultos. E o ex-presidente, inclusive, nem passou pelo saguão e teve que usar uma rota alternativa para sair do local. Depois, ele foi direto para a sede do Partido Liberal, onde se encontrou com a esposa Michele Bolsonaro, o presidente do PL Valdemar da Costa Neto e parlamentares do partido. E a expectativa é que Bolsonaro passe o dia por lá, participando de reuniões. Para falar um pouco mais sobre o futuro político de Jair Bolsonaro e as implicações do retorno dele ao Brasil, eu convido as deputadas federais Rosana Vale, do PL de São Paulo. Boa tarde, bem-vinda, deputada. E Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez também, deputada. Eu vou começar com a deputada Rosana Vale. O ex-presidente disse que não, deputada, mas diante do cenário atual, qual é a opinião da senhora? O Bolsonaro vai ou não liderar a oposição ao governo Lula estando aqui no Brasil? Boa tarde, Luciana. Boa tarde também, minha colega Fernanda Melchiona. Agradeço a oportunidade de participar desse debate. Acompanhei a entrevista do presidente Bolsonaro. Estou aqui em São Paulo, não estou em Brasília, mas eu estou com muita expectativa de que ele lidere, sim, essa oposição, uma oposição de forma inteligente, de forma respeitosa e que contribua para o melhor para o Brasil e para os brasileiros. É essa oposição que eu espero e é essa oposição que milhões de brasileiros esperam, né? O ex-presidente Bolsonaro teve 57 milhões de votos, então há um caminho pela frente para que a gente contribua para o nosso país. Deputada Fernanda Melchiona, viu aí as primeiras palavras, então, da deputada Rosana Vale, falando sobre uma oposição inteligente e respeitosa. A senhora espera isso? Conhecemos aqui um pouco da personalidade do presidente Jair Bolsonaro, por isso eu pergunto, espera isso agora dessa liderança, suposta liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro, então, na direita e na oposição? Primeiro, boa tarde, Luciana. Um prazer estar aqui com vocês na CNN de novo. Cumprimentar a Rosana também e dizer que inteligência é antônimo de Bolsonaro, né? Basta ver, enfim, a desqualificação e o despreparo, além, claro, de um conjunto de medidas antipovo e uma agenda reacionária, né? Mas o que eu espero, primeiro, é a devolução imediata do Rolex de R$300 mil, né, com cravejado de diamantes, de uma ditadura da Arábia Saudita que tinha interesses nas nossas refinarias, né? Porque presente é chocolate, como disse meu amigo Eduardo Moreira, joias milionárias são propina, né? E o TCU já deu razão à minha ação e à da deputada Samia Bonfim, além de outros parlamentares, como a Luciene, que entrou, com o mesmo pedido, né? Que ele devolva. Essas joias pertencem ao Estado brasileiro, né? Assim como um conjunto de investigações envolvendo o primeiro e o segundo pacote, né? Porque nós tivemos um primeiro pacote de R$16 milhões que ele tentou usar tráfico de influência, toda forma de pressão aos servidores públicos da Receita Federal, que foram diligentes e não liberaram. Um segundo pacote de gravatas, abotoadura, ali era abotoadura, canetas, que foram devolvidos já, ou que tem que ser devolvidos também por decisão do Tribunal de Contas da União. E essa semana, essa última pacote aí de joias, parece que o Bolsonaro está ficando especialista em se apropriar, em roubar patrimônio do povo brasileiro e agora terá que devolver. Mas esse é um de vários crimes cometidos por ele. Então, além de ter sido intimado na Polícia Federal, e eu não vou monopolizar o tempo, no dia 5 de abril, eu espero que ele, com esse retorno, depois de ficar 90 dias, né, se escondendo nos Estados Unidos, que ele seja responsabilizado pelos crimes que cometeu. E não foram poucos, foram apenas 9 na CPI da saúde, né, nos crimes da pandemia, e a gente pode pegar os crimes envolvendo os ataques autoritários e atos antidemocráticos e os casos de corrupção envolvendo
mais recentemente essas joias milionárias. Deputada Rosana, eu queria que a senhora fizesse um contraponto aqui à deputada Fernanda Melchiona. Faço a pergunta porque a deputada viu que ela já traz vários elementos que a ala governista vai bater na tecla, que são os atos antidemocráticos, os atos do dia 8 de janeiro, e o caso agora muito mais recente, que ainda está muito quente, que são as joias, então, os presentes recebidos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, alguns ainda que não foram devolvidos. A senhora acha que isso vai prejudicar bastante essa liderança e essa estada do ex-presidente aqui no Brasil? Olha, primeiro eu respeito a opinião da minha colega Fernanda, mas eu não concordo e espero que o Bolsonaro esteja aqui no Brasil para fazer uma oposição sadia, o que a gente não viu nos 4 anos do governo Bolsonaro. A gente viu uma oposição, as falas da minha colega aí, né, demonstram rancor, raiva. E se a gente falar em devolução de presentes, olha, em 2016 o Lula já havia saído e já era o governo Dilma e ele só tinha devolvido 9 dos 568 presentes que recebeu como chefe de Estado entre 2003 e 2010. E Lula, segundo informações da própria imprensa, ainda tem 400 presentes que precisam ser devolvidos. Então, são narrativas, né? Eu vi a Fernanda Melchiona em várias situações na Câmara Federal, no plenário da Câmara, com discursos de raiva, discursos de ódio, e eu não espero isso da direita. Eu espero que a direita faça uma oposição sadia, inteligente. Eu mesmo, como parlamentar, vou votar sim em todos os projetos que eu considerar que são bons para o Brasil. Não vou votar não pelo simples fato de ser oposição, como eu vi os partidos de oposição votarem. Votaram contra o marco legal do saneamento, votaram contra o projeto BR do Mar, tão importante para o nosso país, contra a autonomia do Banco Central. Então, eu não espero que a direita faça esse tipo de oposição. Nós queremos o melhor para o Brasil. Não acredito que o presidente vá ser incriminado, porque seria muito injusto. A gente viu, né, tantos condenados serem libertados, se tornarem elegíveis, e não vai ser o presidente Bolsonaro que agora vai pagar o pato. Ele está respondendo à CPI da Covid, por exemplo, não deu em nada. A gente pediu, né, foi pedido o arquivamento. O Dias Toffoli, essa semana, deu arquivamento de 3 ou 4 inquéritos da CPI da Covid. Então, eu espero que a gente, sim, lidere uma oposição, seja uma oposição propositiva. Estou muito confiante com a volta do ex-presidente Bolsonaro. Tem, como eu falei, 57 milhões de brasileiros que avaliaram o governo Bolsonaro como um bom governo e votaram pela reeleição dele. Muito bem, deputada Fernanda Melchiona, eu quero avançar com uma outra pergunta, mas a gente viu agora a deputada também, Rosana Vale, trazendo algo interessante. A gente viu a direita brasileira ser acusada muitas vezes, e com razão, muitas vezes, de propagar discurso de ódio. A gente fala com razão porque a gente tem provas disso. Quando acusa agora a parte dos setores progressistas, que hoje são governo, também de propagar ódio, e fala que a senhora fez uma fala de rancor, a senhora acha que a gente não está chegando a lugar nenhum, um lado acusando o outro? Luciana, eu nunca saiu da minha boca que tinha que metralhar ninguém, saiu da boca do Bolsonaro. Nunca saiu da minha boca um elogio a um ditador que torturou, assassinou e violou mulheres na ditadura civil-militar, saiu da boca do Bolsonaro. Nunca saiu da minha boca que eu não era coveira quando o povo brasileiro morria de Covid. E tampouco desrespeito a jornalistas dizendo que queria um furo, etc., como tu lembras bem. Eu acho que a gente tem que cuidar, porque, de fato, nós vivemos um tempo que as mentiras, que as fake news, que o gabinete do ódio operou, propagando o crime. Inclusive, quando o povo brasileiro morria de falta de, enfim, estrutura para o enfrentamento do Covid, o Bolsonaro estava mais preocupado, presidente da República, em organizar atos autoritários, pedindo o fechamento do Supremo, do Congresso, etc., etc. E ele vai ser responsabilizado por isso, e provas não faltam. Também não se trata aqui de um ataque pessoal à Rosana, nos conhecemos no plenário várias vezes, mas é uma crítica política e profunda.
Quem organizou uma reunião com embaixadores para dizer que o sistema eleitoral brasileiro não era confiável, uma vergonha internacional, foi o Bolsonaro. E comandou uma horda de golpistas a fazer manifestações autoritárias foi o Bolsonaro, que desembocou no 8 de janeiro, um dia trágico na história das liberdades democráticas. Isso é uma luta política que precisa ser feita porque justiça, Luciana, não se trata de vingança. Justiça se trata de reparação histórica, de memória, de responsabilização de crimes quais sejam. Eu dei os exemplos de corrupção. Sinceramente, aqui não é um discurso de ódio, é um discurso coerente de quem enfrentou a corrupção em todos os governos. Eu não acho aceitável que um presidente tenha que se apropriar de joias milionárias dadas por uma ditadura que ganharam a preço de banana com a venda de uma refinaria no Brasil. São interesses econômicos, tráfico de influência, propina e mais. Todos os esquemas para tentar se apropriar dessas joias milionárias. Espero que devolva. Né? E, aliás, não espero. Ele tem que devolver porque é uma decisão do Tribunal de Contas da União a partir de uma ação que nós movemos. Agora, a responsabilização, ainda mais nesta semana, Luciano, que amanhã é 31 de março, uma data de descomemoração do golpe da ditadura civil-militar, que matou 434 pessoas no Brasil, segundo os dados oficiais, sem contar a negligência aos indígenas, que vitimou mais 6 mil, que perseguiu, torturou, né, cerca de 20 mil pessoas, fechou congresso, etc. E o Brasil não fez justiça de transição. A ausência de responsabilização dos crimes do passado faz com que esses crimes sejam perpetrados no presente e no futuro. Então, sim, nós queremos justiça, Rosana. Justiça, e vamos lutar por justiça até o último segundo. E eu acho que a volta do Bolsonaro, sinceramente, foi um verdadeiro fracasso. O Bolsonaro estava se escondendo nos Estados Unidos. Eu nunca vi um presidente, ainda no cargo de presidente, o mais alto cargo no país, abandonar o Palácio do Planalto e ir lá para Orlando, que foi o que ele fez. Ele não passou a faixa presidencial, foi viajar antes, ficou 90 dias viajando, férias prolongadas, mas não me espanta, porque foi o único presidente que tirou 15 miniférias enquanto foi presidente, férias e miniférias enquanto foi presidente da República. Agora, ele volta e saiu pela porta dos fundos, meia dúzia de gatos pingados esperando ele em Brasília, mas o mais importante, um depoimento marcado na Polícia Federal. Dia 5 de abril, já vai ter que depor sobre o caso das joias. Agora, o Anderson Torres, que segue preso, vamos lembrar, eu sei que estou falando demais, mas é importante lembrar, foi ministro do governo Bolsonaro, que fez todo o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, dos órgãos de inteligência, está preso, encontraram uma minuta golpista na casa dele, né? E o advogado que era contra a delação, etc., foi demitido e entra outro no lugar. Espero que o Anderson Torres fale a verdade sobre os acontecimentos do 8 de janeiro. Quem liderou? Quem comandou essa horda golpista? Quem financiou? Os órgãos de investigação estão chegando lá, mas nós sabemos que tem DNA, responsabilidade direta e indireta do próprio Bolsonaro. Então, eu espero que o 5 de abril seja apenas um início. Eu acho que muito mais do que liderar a oposição no Brasil, o Bolsonaro deve estar preocupado em conseguir um bom advogado, porque se depender de nós, ele vai para a papuda, não liderar a oposição nenhuma. Deputadas, enquanto a gente conversava aqui, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo. A gente vai assistir então. Vamos assistir nós todas juntas e depois a gente comenta. Fico muito feliz por poder retornar, ficando 3 meses fora do Brasil, vindo para cá revigorado, juntando-se com os colegas outros, para que nós possamos realmente direcionar o nosso país para aquilo que nós entendemos que é o seu destino: paz, prosperidade, ordem e progresso. Agradeço a todos por esse momento, por essa oportunidade, e juntos nós escreveremos o futuro do nosso país. Muito obrigado a todos. Tudo bem? Muito bem, deputadas, eu vou fazer uma pergunta porque o ministro das Relações Institucionais de Lula, Alexandre Padilha, falou então hoje mais cedo com a imprensa, mas logo depois que o presidente chegou aqui ao Brasil, sobre os planos do atual governo, né, e o retorno de Bolsonaro também. Ele disse o seguinte, abre aspas, quem quiser tentar criar um ambiente de conflito que existia no Brasil no governo anterior
vai se dar mal, não vai ter sucesso, vai flopar, assim como flopou a recepção no aeroporto hoje do ex-presidente que voltou ao país depois de ter fugido do país. Flopou, mais uma vez. Ele se demonstrou que é um líder de pé de barro, fecha aspas. Deputada Rosana, a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro flopou ou não flopou? Não, a chegada do ex-presidente Bolsonaro foi muito bem recebida, né, pelos seus apoiadores. Ele teve que sair pela porta lateral, né, mas uma multidão estava esperando por ele. Ele depois foi para a sede do PL. Eu vi agora esse discurso, um discurso sereno, né, um discurso sereno de quem quer realmente o melhor para o país, de quem sabe que fez um bom trabalho, que foi reconhecido por 57 milhões de brasileiros. E eu sinto que a esquerda, que os partidos que são contra, né, o ex-presidente Bolsonaro estejam ainda querendo tumultuar, com rancor, olhando para o passado. Chega, o ex-presidente Bolsonaro não foi reeleito, né? Quem está lá é o Lula, é dele que nós temos que cobrar agora. Não adianta ficar trazendo questões do passado, ele vai responder pelos seus atos. A deputada Fernanda Melchiona falou do depoimento, ele vai dar os depoimentos, né? Ela falou também numa situação antes de mim, né, que por conta da pandemia, a morte de brasileiros, eu vi o presidente Bolsonaro e aprovamos no Congresso Nacional a destinação de 600 bilhões de reais para o combate à pandemia, né, auxílio emergencial para os brasileiros. As medidas todas foram tomadas. A gente está diante agora de narrativas diferentes. Ela defende uma narrativa porque é filiada ao PSOL, porque combateu o governo Bolsonaro veementemente durante os 4 anos. Eu represento, né, nunca tinha sido política, fui eleita em 2018, reeleita agora. Eu represento o que eu acredito que é o melhor para o país. Eu não vou votar contra o que eu achar que está certo, seja da direita, da esquerda, do centro, do meio. É esse o posicionamento que eu espero, né, dos parlamentares. Parlamentar significa dialogar, significa a oposição é importante, porque ela contribui para a melhora de um projeto, para a melhora de uma medida provisória. Agora, a oposição rancorosa, né, que só não busca a verdade, ela busca elementos que possam baseá-la, né, no contrário. E eu vi isso no Congresso. E por ser inexperiente na política ali em 2018, eu fiquei horrorizada com algumas situações e algumas votações que a gente pincela uma parte da história. E quando a gente pincela uma parte da história, a gente diz um monte de mentiras, sem falar mentira, né? Falando a verdade, a gente consegue dizer, se tira do contexto, um monte de mentiras. E foi isso que eu vi. Infelizmente, né, uma perseguição. Bolsonaro falou de forma errada com a imprensa algumas vezes, falou sim, mas o quanto ele foi massacrado pela imprensa, isso a gente precisa discutir, né? O que há pouco tempo foi divulgado pelo Banco Mundial que a pobreza, a extrema pobreza no Brasil diminuiu e não foi falado, né? Precisou o Banco Mundial reconhecer que foi o menor índice em 2020 desde 1981, não foi falado. Então, quando você só pincela uma parte e tira do contexto, se torna uma mentira. E eu vi isso durante todo o tempo. A deputada Fernanda falou agora também do voto impresso e tal. Era um aperfeiçoamento da urna eletrônica, sabe? Partidos de esquerda defendiam o voto impresso, né? O voto não é voto impresso, é o voto auditável. Eu não quero voltar no passado, mas eu vejo que fica aquele círculo querendo, sabe, que o Bolsonaro vai responder, que o Bolsonaro... Chega, o presidente é o Lula, agora a gente tem que cobrar do Lula, né? A gente tem que exigir esse pacote aí que foi feito aí para substituir, né, o teto de gasto. É isso que a gente tem que exigir, o que é melhor para o Brasil e para os brasileiros. E é isso que eu espero que o ex-presidente faça também. Lidere a oposição, ressaltando o que houve de bom no governo Bolsonaro, que foi muitas conquistas durante o governo Bolsonaro. A gente tem que reconhecer, apesar da imprensa, né, ter dificultado isso, chegar essa comunicação. E eu posso falar isso até com lamento, porque eu sou da imprensa, eu vivi 25 anos no jornalismo, então eu sei quando se dá uma notícia com imparcialidade e quando se caminha para levar o leitor ou o telespectador para o outro lado. E eu vi muitas vezes isso acontecer, infelizmente.
Deputadas, enquanto a gente conversa aqui, é sempre bom registrar, a CNN está exibindo imagens exclusivas, então, da saída do presidente Jair Bolsonaro ontem dos Estados Unidos e também da chegada dele aqui ao Brasil. Nosso repórter Leandro Magalhães esteve o tempo inteiro fazendo essa cobertura. Deputada Fernanda Melchiona, eu sei também que a senhora tem um compromisso, precisa sair, então vou lhe fazer a última pergunta e vou mudar um pouco a pergunta, claro, para ser um pouco mais difícil para a senhora, digamos assim. O ministro Alexandre Padilha, ele diz o seguinte: quem apostar em um ambiente de conflito vai se dar mal. O governo está tentando mesmo trazer esse ambiente um pouco mais de diálogo com ações? Olha, Luciana, eu tenho muito orgulho de toda a luta política que a gente fez para derrotar o Bolsonaro nas urnas no primeiro, no segundo turno e depois a aventura golpista do 8 de janeiro. Vou seguir fazendo, eu fui combatente no sentido de militante dessa ideia e por isso, óbvio, né, ajudamos a eleger o Lula, mas eu estou entre aquelas que, assim como o PSOL, né, que tem uma luta independente frente ao governo e votamos a questão de não compor cargos de primeiro escalão, enfim, porque primeiro a gente não precisa de cargos nem de ministérios para defender medidas boas, né? E segundo, porque tem a ver com uma concepção histórica da própria formação do PSOL, historicamente, né? Eu não vou entrar porque já faz tanto tempo, mas tu deve, enfim, a gente lembra bem essa história. Então, acho que, só deixando pontuado isso, eu acho que não se trata de conflito. Essa conversa de que querer verdade, memória e justiça é acirrar conflitos é, de novo, reproduzir uma parte da história que nos levou até aqui, de não responsabilizar aqueles que cometeram crimes em nome do Estado brasileiro, ou usando o Estado brasileiro para promover crimes. E eu me refiro especificamente à ditadura civil-militar, aos 21 anos de ditadura civil-militar, que o Brasil é o único país da América Latina que não fez justiça de transição. O único, né? Único. Então, torturadores foram presos, ex-presidentes golpistas como o Videla, na Argentina, acabou seus dias preso, se responsabilizou, se reparou as vítimas. Por que eu estou fazendo esse debate agora? Primeiro, claro, a luta por justiça em relação à ditadura segue. E embora não se possa comparar 4 anos do desgoverno, porque o Bolsonaro tentou fechar as liberdades democráticas, mas não conseguiu. Teve resistência, teve tsunami da educação, teve luta das mulheres, teve campanha fora Bolsonaro. Ele tentou, mas não conseguiu, mas cometeu muitos crimes. E desculpa, Rosana, enquanto o povo morria sem ar, imagina que ia morrer sem ar. O governo que tu defendia mandou cloroquina para Manaus. 1 semana. Sem ar, as pessoas morrendo sem ar em Manaus. Se isso não é crime, eu não sei o que é crime. Quando o povo brasileiro precisava de alguém que liderasse a ciência, o Bolsonaro liderou o negacionismo. E durante todos os finais de semana, nos piores dias de março de 2020, comandou uma horda de fascistas fazendo ato pedindo AI-5. Se isso não é crime, eu não sei o que é. A Constituição Federal derrotou a ditadura. E tinha um presidente organizando isso em nome da presidência. Teve um presidente da República que demitiu o responsável pela Polícia Federal do Amazonas por prender a maior carga de madeira ilegal da história, aparelhando a Polícia Federal. Se isso não é crime, eu não sei o que é crime. Nós tivemos na presidência da República alguém que cometeu 9 crimes contra a saúde pública. E se pegar o tema da urna eletrônica, não é só isso. É que o discurso que vocês construíram, eu era da comissão, queria tudo voto impresso de novo, seria um escândalo, mas além disso, o discurso que o Bolsonaro começou a organizar ali, junto com a extrema-direita, foi um discurso para negar as urnas eletrônicas para depois não aceitar o resultado da eleição, ajudando os acampamentos golpistas de uma horda de baderneiro que ocupou, vandalizou, destruiu Brasília no 8 de janeiro. Então, assim, isso é crime. Crime contra as liberdades democráticas e crime contra a decisão do povo brasileiro, que majoritariamente decidiu por derrotar Bolsonaro. E olha, assim, eu fico pensando só, de fato, para concluir, porque uma coisa é a gente discordar, outra coisa é a gente mentir. Fatos são fatos. O orçamento de guerra para combater a pandemia, basta dar um Google. E eu sei que a Rosana sabe. Quem fez foi o Congresso Nacional, não veio da Presidência da República, eu era líder, tu era deputada, não vou mentir. O auxílio emergencial foi um projeto da Câmara dos Deputados, e o duplo auxílio para mulheres chefes de família é uma emenda minha. Não foi o Bolsonaro foi derrotado. E felizmente nós conseguimos garantir
naquele momento em 2020. Depois ele fez em 2022 para tentar ganhar a eleição e mesmo sendo eleitoreiro eu votei a favor, porque o povo ia receber. Mas nós sabíamos que ele queria acabar com o benefício em dezembro, tanto é que fez um orçamento para 2023 que não tinha dinheiro para os R$600 para o Auxílio Brasil, agora a Bolsa Família, e teve que ter a PEC de transição para isso. Uma coisa é discordar. Agora, mentir, inventar fatos para tentar passar pano para os crimes que foram cometidos pelo Bolsonaro e para a turma dele, aí eu não vou aceitar. Eu sei que eu tinha que encerrar agora, a deputada Fernanda Melchiona, mas pelo menos 20 segundinhos para a deputada Rosana falar, já que ela foi citada algumas vezes, e eu acho isso muito justo, deputada Rosana. Obrigada, Luciana. Como eu falei, são narrativas, né? A deputada Fernanda Melchiona falou, eu não sei o que é crime, eu sei o que é crime. Crime é liderar o maior esquema de corrupção que o Brasil já teve no governo Lula, isso é crime também. Então, se a gente ficar debatendo aqui dos dois lados, nós vamos ter posicionamentos, nós vamos ter argumentos. O meu argumento, pelo fato de eu ter votado no Bolsonaro, ter querido que ele fosse reeleito, é porque, na soma, na minha balança, o governo Bolsonaro fez muito bem para o Brasil, sim. Votamos assuntos muito importantes, BR do Mar, Marco Legal do Saneamento, autonomia do Banco Central, auxílio emergencial. Agora, narrativas a gente pode ficar aqui discutindo a tarde inteira, que nós vamos encontrar argumentos de um lado e do outro. O que a gente tem que andar agora é para frente, querer que o Brasil melhore. Eu quero, como parlamentar, que o Brasil melhore. E a Fernanda sabe que o meu voto vai ser, independentemente de ser de oposição ou não, o que eu considerar que é o melhor para o Brasil. O que, infelizmente, eu não vi nos 4 anos do governo Bolsonaro. Muitas vezes, o partido da deputada Fernanda votou contra, por ser contra simplesmente projetos que eram bons para o nosso país. Eu espero que o Bolsonaro lidere uma oposição, como eu falei no início, propositiva, inteligente e respeitosa. E gostei muito do discurso dele agora durante a chegada, estava bem sereno. Deputada Fernanda, a senhora sabe que eu não vou conseguir trazer toda hora o ponto e contraponto, porque essa história aqui não tem fim e vocês são excelentes na retórica, deputadas. Então, fica muito difícil. Eu convido, então, as duas, é claro, para mais uma vez virem aqui em um outro momento. Eu agradeço a presença das deputadas federais. Rosana Vale, então, do PL de São Paulo, isso. E Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, obrigada às duas deputadas. Tá bom. Obrigada. Tchau, convite aceito para as próximas. Sempre. Tchau, tchau.